I just wanted to share with you a couple of verses that can be used while witnessing to Jehovah's Witnesses that I have found not a single Jehovah's Witness has been able to refute or even to provide any sort of reasonable explanation for. And they are Revelation 2:8 and Daniel 10:13. Jesus é o primeiro e último, assim como Jeová? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos refutar os argumentos de um americano trinitário chamado Adam sobre o texto de Apocalipse 2:8. Esse texto é um dos vários textos que os trinitários usam para tentar provar que Jesus é Deus ou que a Trindade é bíblica. Mas eu também já vou começar dizendo que esse texto não tem nada a ver com Trindade. Na verdade, nenhum texto da Bíblia tem a ver com Trindade, porque a Bíblia não ensina Trindade. Mas mesmo assim, eles usam esse texto para tentar pelo menos defender que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Como vocês também acabaram de ver, o Adam disse que nunca viu nenhuma testemunha de Jeová dar algum tipo de resposta ou explicação razoável aos textos de Apocalipse 2:8 e Daniel 10:13. Nesse vídeo, nós não vamos comentar sobre Daniel 10:13. Esse texto será discutido em outro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Apocalipse 2:8. Mas antes de abordar o texto de Apocalipse 2:8, o Adam também decidiu falar um pouco sobre o que ele pensa a respeito das testemunhas de Jeová. Vamos ouvi-lo. Now, I'm going to preface this by saying that these verses aren't some sort of special magical bullets that are going to be able to make any Jehovah's Witness just fall on their face and repent before God. But the goal of these verses are to hopefully just put a sort of a pebble in their shoe, so to speak, and just get them to stop in their tracks and hopefully start thinking for themselves, because Jehovah's Witnesses are not thinking for themselves. They're being heavily indoctrinated by the Watchtower on how to interpret scripture, on what to think, on how to read the Bible. So they're not thinking on their own. Então, as testemunhas de Jeová não pensam por si mesmas porque elas foram fortemente doutrinadas pela Torre de Vigia em como interpretar a Bíblia? Ora, então nesse caso, tampouco os católicos e os protestantes pensam por si mesmos, porque todos eles foram ensinados por seus líderes que o Deus da Bíblia na verdade não é um, mas sim três em um, que esse Deus veio para a Terra e viveu em forma de homem ao mesmo tempo em que não era homem, mas também era Deus no céu, que morreu e foi ressuscitado por ele mesmo e se enalteceu à direita de si mesmo, quando na verdade ele já era enaltecido porque sempre foi Deus. Entenderam alguma coisa? Não, nem eu. Será mesmo que são as testemunhas de Jeová que não pensam por si mesmas e que são fortemente doutrinadas? These verses are hopefully going to make them stop and think, wait, if the organization is lying to me about this one thing or these couple things, then what else are they lying to me about? Curiosamente, é isso que faz as pessoas se tornarem testemunhas de Jeová. Essas pessoas conversam com as testemunhas de Jeová, percebem que suas igrejas mentem sobre a natureza de Deus, e aí essas pessoas deixam de acreditar na Trindade. Vejam só a ironia. And there have been several testimonies of Jehovah's Witnesses coming out of the organization who have done just that, who've come across one thing, that little like pebble in their shoe, that made them think. Eu posso dizer por experiência própria que pelo menos eu não conheço ninguém pessoalmente que deixou de ser testemunha de Jeová para acreditar na Trindade. Não estou dizendo que isso nunca aconteceu, porque de fato há apóstatas que defendem a Trindade. O que eu estou dizendo é que eu pessoalmente, segundo minha experiência pessoal, eu não conheço ninguém que era testemunha de Jeová e que depois não quis mais ser testemunha de Jeová porque agora essa pessoa acredita na Trindade. Não, eu pessoalmente não conheço ninguém. Mas eu conheço muitas pessoas que deixaram de ser católicas e evangélicas e se tornaram testemunhas de Jeová. Ou seja, abandonaram organizações religiosas que ensinam a Trindade para se tornarem testemunhas de Jeová. Então essa história aí do Adam de que muitos deixam a organização por causa disso é papo furado. And they started doing research and they found out that they were actually being lied to about many things. And they came out of the organization and came to the truth. So this is the story of many people out there. Muitas pessoas, ao conversarem com as testemunhas de Jeová, descobriram que foram enganadas e que na verdade a alma não é imortal, o inferno de fogo não existe, a terra não será destruída, Deus não é o causador do sofrimento, aquele político evangélico não é a solução e assim por diante.
Sim, muitas pessoas ao conversarem com as testemunhas de Jeová descobrem que na verdade estão sendo enganadas sobre muitas coisas. So what I do is a lot of times I will approach them and ask them, "Hey, do you guys believe that Jehovah or God is the first and the last?" And they'll say, "Oh, absolutely. Yes, he's the first and the last. Amen. Yes." And I'll take them to Isaiah 44:6. And the best thing to do is to go to their version because they trust their version the most. But I go to Isaiah 44:6 where it says, this is God saying, "I am the first and I am the last. Besides me, there is no God." And it says right there that he's the first and the last. And they go, "Oh, yes, amen." Then you ask them, well, then why in Revelation 2:8 does Jesus say that he is the first and the last? It says, "These things says the first and the last, who was dead and came to life." So you have Jesus giving himself the title of the first and the last. That's the title of the Father. And he's giving himself the title. And this can't possibly be talking about God the Father because we know that God the Father didn't die and come back to life. We know that Jesus did, though, that he died on the cross and was resurrected. So this is very plainly talking about Jesus, and Jesus is giving himself this title that God the Father has. Então aqui ele já abordou o texto de Apocalipse 2:8. Há duas coisas que vocês precisam saber sobre esse argumento que o Adam está usando. Primeiro, ele é muito comum de se encontrar. Esse tipo de argumentação que os trinitários usam é muito comum. E que tipo de argumentação seria essa? Ela funciona assim. Há um título aplicado a Deus em um texto, aí há esse mesmo título sendo aplicado a Jesus em um outro texto. Logo, Jesus é Deus. É mais ou menos assim que funciona esse argumento. A segunda coisa que vocês precisam saber é que esse argumento é muito fácil de refutar. E eu digo isso por causa do que eu acabei de dizer. Esse argumento usado por eles é tipo assim: Ezequiel 2:1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mateus 20:28. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Premissa 1. Ezequiel é chamado de Filho do Homem. Premissa 2. Jesus é chamado de Filho do Homem. Logo, Ezequiel é Jesus. Ezequiel e Jesus são chamados de Filho do Homem, então Ezequiel deve ser Jesus. Esse raciocínio é verdadeiro para você? Tem mais. Juízes 3:9. Quando os filhos de Israel chamaram a Jeová, suscitou-lhes ele um Salvador que os livrou, a saber, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Lucas 2:11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Premissa 1. Otiniel é Salvador. Premissa 2. Jesus é Salvador. Logo, Otiniel é Jesus. E esse raciocínio? Te convence que Otiniel é Jesus? Porque a estrutura desses argumentos apresentados aqui é a mesma do que a do Adam. Vocês entenderam o ponto, não é? Gente, como nós sabemos que Otiniel e Ezequiel, mesmo tendo esses mesmos títulos de Jesus, não são Jesus? Resposta: o contexto bíblico. É óbvio pelo contexto bíblico que Otiniel e Ezequiel não são Jesus, porque os títulos Filho do Homem e Salvador têm sentidos diferentes quando estão sendo aplicados a cada um. E é assim que nós também sabemos que Jeová Deus não é Jesus, apenas porque os dois são chamados de o primeiro e o último. Vamos ler Isaías 44:6 junto com o seu contexto. Diz assim: Assim diz o Senhor, ou Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Versículos do 8 ao 10. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, não vô-lo declarei há muito tempo, e não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Todos os artífices de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos.
Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Então, segundo o contexto de Isaías 44:6, por que Jeová Deus é o primeiro e último? Porque em comparação aos deuses feitos de imagens esculpidas, ele é o verdadeiro Deus. Não há Deus fora ou além dele. Ele é o primeiro porque ele já existia antes de todos esses deuses falsos serem fabricados e ele sempre irá existir depois desses deuses falsos serem destruídos, porque eles são feitos de materiais perecíveis pelos humanos. Vejam só, o humano corta uma árvore, pega madeira, uma parte da madeira ele queima para se aquecer e outra parte da madeira ele esculpe um deus que ele bem inventar e começa a adorá-lo. Isso é ridículo e é justamente por causa disso que Jeová Deus é chamado de o primeiro e último, porque ele sempre existiu antes desses deuses falsos serem feitos e sempre vai existir mesmo depois desses deuses falsos perecerem. E Jesus? Por que ele é chamado de o primeiro e último? O que o próprio texto de Apocalipse 2:8 diz? It says, "These things says the first and the last, who was dead and came to life." Por que Jesus é chamado de o primeiro e último? Leia o texto de novo. The first and the last, who was dead and came to life. Who was dead and came to life. Who was dead and came to life. Então o texto diz: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Então é nesse sentido que Jesus é chamado de o primeiro e último. Jesus, depois de morrer, foi ressuscitado diretamente por Deus com imortalidade para viver no céu. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado diretamente por Jeová Deus para ter uma vida imortal no céu e também foi o último, porque a partir daí a ressurreição ocorre por meio de Jesus e não diretamente por Deus, como foi no caso de Jesus. Então é nesse sentido que Jesus é chamado de o primeiro e último. Isso não aconteceu com ninguém antes. Todas as pessoas que morreram e foram ressuscitadas antes de Jesus morreram de novo. Mas Jesus foi aquele que morreu e depois de ser ressuscitado diretamente por Deus, passou a viver eternamente. Portanto, o simples fato de Jesus ter o mesmo título aplicado a Jeová Deus não faz com que Jesus seja Deus. Assim como também Otiniel e Ezequiel não são Jesus, por também serem chamados de ou Salvador ou de Filho do Homem, Jeová Deus não é também Jesus apenas porque ambos são chamados de o primeiro e último. So, now what I would say is, in talking about the Trinity, they will love to sidetrack you on the Trinity and get you sidetracked on other verses. They'll try to take you, hey, let's go over here and talk about this verse. Don't let them sidetrack you on the Trinity because they are very, very, very well versed in the Trinity. This is one of the main things they're trained on. So if you get off into talking about other verses on the Trinity, they will know them, and they'll give them to you back to back. And I don't think that you're going to make a lot of progress. Há uma verdade e uma mentira nessa declaração do Adam. A verdade dita pelo Adam é que sim, ao refutarem esse argumento, as testemunhas de Jeová irão sim mencionar a Trindade e atacá-la. Isso eu mesmo estou fazendo nesse vídeo. Mas a mentira dita pelo Adam é que, ao fazerem isso, as testemunhas de Jeová estarão na verdade te desviando para outro assunto. Isso é mentira. Muito pelo contrário. Elas estarão na verdade se aprofundando no assunto levantado, não desviando. Mas talvez você questione. Até agora, durante o vídeo, o Adam não mencionou a Trindade nenhuma vez. Isso é você que está fazendo. Ora, se você pensou isso, eu te pergunto. Por que é que o Adam está usando o argumento de que Deus e Jesus são chamados de o primeiro e último? É porque ele acredita na Trindade ou porque ele não acredita na Trindade? A resposta você sabe muito bem. Ele só está usando esse argumento porque ele está defendendo a Trindade. Esse é o objetivo dele, por mais que ele não queira admitir isso. E você sabe por que ele não quer admitir isso? Primeiro, porque embora ele seja um trinitário e queira defender a Trindade, esse texto não fala sobre Trindade. Isso é o que ele quer defender, mas não o que o texto defende. E vocês sabem por que ele não quer mencionar diretamente a Trindade? Ou não quer admitir que está defendendo a Trindade? Ele mesmo responde. But I would suggest not letting him sidetrack you on the Trinity and getting off onto all these other verses, because they most likely know more about coming against the Trinity than you know about defending it. Então é por isso que o Adam não mencionou diretamente a Trindade até agora, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai se dar mal. Como ele mesmo ensinou,
As testemunhas de Jeová conhecem melhor a Trindade do que os trinitários. Elas sabem mais atacar a Trindade do que eles sabem defendê-la. Então, quando uma testemunha de Jeová falar sobre a Trindade aqui, ela não está te desviando nem se desviando do assunto. Ela só está se aprofundando no assunto não assumido pelo trinitário, porque ele sabe que caso ele fale Trindade, num texto em que não fala absolutamente nada sobre Trindade, ele vai se dar mal porque o texto não defende aquilo que ele quer defender, isto é, a Trindade. What I would do again is just bring up these verses, ask them questions. Why is this here? Why does it say this? And just let them try to explain it. And this could be a segue into being led by the Spirit and talking to them about other things as the Spirit leads you. However God leads you to speak. And this can maybe open up the door to talking about other things. But again, they'll probably try to get off on the Trinity or something that they're more familiar with. But just try to control the conversation. Então não pode deixar as testemunhas de Jeová te desviar para um assunto no qual você já está falando mesmo sem admitir, mas o Espírito pode te conduzir a falar sobre outras coisas? É só controlar a conversa, né? Que coisa, hein? De qualquer maneira, eu faço as seguintes palavras do Adam as minhas. Again, there's going to be some that are not going to be open no matter how many scriptures you give them. They're just going to be closed off to the truth. We're just looking for those few that might be open to it. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até mais, pessoal. That's all I got. God bless.